Prezado Padre Rosivaldo, administrador econômico deste santuário, Padre Marcos, a quem felicitamos pelo seu onomástico nesta festa de São Marcos, e desde já também o parabenizamos pelo seu aniversário, que será celebrado amanhã. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, Eures Ribeiro, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, também você, meu caro telespectador, que neste momento nos acompanha através da rede Vida de Televisão, que retransmite esta celebração eucarística direto deste santuário de Bom Jesus da Lapa, na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Nós agradecemos a Deus, pois a primeira missa transmitida do santuário de Bom Jesus da Lapa para todo o Brasil, através dos canais da rede Vida de Televisão, ocorre nesta festa de São Marcos Evangelista, cujo evangelho proclamado nesta liturgia nos interpela a propagar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro para toda criatura. Rendemos graças a Deus por essa feliz coincidência, pois assim o evangelho proclamado nesta gruta do Bom Jesus pode chegar até você em sua casa, aqui reunido, ou aonde você também nos acompanha neste momento. Meus caros irmãos e irmãs, São Marcos Evangelista, de acordo com uma tradição antiga, nasceu em Cirene, na antiga Líbia, e morreu martirizado em Alexandria, em torno do ano 68, em que seus algozes colocaram uma corda à volta de seu pescoço e o arrastaram pelas ruas da cidade até que estivesse morto. Embora alguns estudiosos façam uma distinção entre Marcos Evangelista e João Marcos, que é mencionado como companheiro de São Paulo nos Atos dos Apóstolos, a tradição cristã, especialmente a Igreja Cópita, não faz distinção entre os dois, entre Marcos Evangelista e João Marcos, e considera que se trata de fato do mesmo João Marcos, que também é autor deste evangelho que foi proclamado nesta liturgia e que pertenceu ao grupo dos 70 discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, mencionados no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, no versículo de 1 a 6, em que Jesus os envia para evangelizar a Judeia. Em Jerusalém, a casa de Maria, a mãe de Marcos, a sua casa estava à disposição dos primeiros cristãos. A casa onde Marcos vivera foi palco de vários episódios importantes para a fé cristã. Provavelmente foi na casa de Marcos onde ocorreu a última ceia de Jesus com seus discípulos. Foi também para lá que os discípulos do Senhor se dirigiram após a morte do bom Jesus. Foi lá que o Senhor ressuscitado apareceu aos discípulos e onde também o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Foi a casa de Maria, a mãe de Marcos, para onde Pedro retornou após ser libertado da prisão. E ao entrar na casa de João Marcos, encontrou os irmãos ali reunidos em oração pela sua libertação. Os cristãos da Igreja Cópita ainda defendem que Marcos era um dos servos nas bodas de Caná, aquele que despejou a água
que Jesus transformou em vinho. Inicialmente, Marcos era discípulo de Paulo e, posteriormente, ele se tornou discípulo de São Pedro, de cuja pregação ele se fez intérprete e, ao mesmo tempo, guardou e compilou aquilo que ele escutou de Pedro no seu evangelho, comumente reconhecido como o evangelho mais antigo e que serviu também de base para o evangelho de Mateus e de Lucas. Depois, Marcos seguiu para Alexandria, sendo considerado fundador da igreja de Alexandria, uma das principais sedes episcopais do cristianismo primitivo, tornando-se ele mesmo o primeiro bispo de Alexandria, venerado como santo por várias igrejas cristãs, dentre as quais a Igreja Católica, a Ortodoxa e a Cópita. Marcos é para nós exemplo de ardoroso missionário, de perseverança na fé e de fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. A partir da palavra de Deus, que foi proclamada nesta liturgia, nós poderíamos indicar duas atitudes que devemos celebrar com São Marcos. A primeira, a do missionário, que tem consciência da urgência da missão, cujo mandato, dado por nosso Senhor Jesus Cristo, se impõe para cada um de nós como uma verdadeira ordem que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos deu antes de subir aos céus. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. A segunda atitude que nós podemos destacar nesta festa de São Marcos é a da firmeza e perseverança na perseguição. Em relação à primeira atitude, na conclusão do seu evangelho, foi o texto que foi proclamado nesta liturgia. Marcos mostra sua consciência da urgência da missão e enfatiza o mandato missionário de Jesus, que envia os seus discípulos a proclamar a sua boa nova a todas as criaturas. Jesus, antes de subir aos céus, confia aos discípulos, confia a nós, seus seguidores, o dever de continuar a sua missão que ele começou aqui na terra, anunciando a sua boa nova de salvação a todas as pessoas, mas especialmente atendendo os mais necessitados, libertando-os das amarras do demônio, do maligno, curando e cuidando de doentes e dos sofredores. Ressoa para nós o apelo que nos fez o Papa Francisco na Evangelium Gaudium, para levar a todos, sem exceção, a alegria do Evangelho, a sermos uma igreja em saída, para irmos às periferias humanas, lá onde se encontra a dor, o sofrimento, o desespero, e levar a pessoa ao conhecimento da consolação que nos foi dada em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja com as portas abertas, que acolhe doentes, pecadores, excluídos, marginalizados. Uma igreja mãe acolhedora, cuja ação pastoral seja envolvida pela ternura com que se dirige às pessoas, revelando para elas as fontes da misericórdia do Senhor. Estas fontes da misericórdia do Senhor, as quais nós somos chamados a experimentar, especialmente neste ano da misericórdia. Também com São Marcos, nós somos chamados a cultivar a atitude de firmeza e de perseverança na provação. Na primeira leitura, que foi proclamada nesta liturgia, da primeira carta de Pedro,
Pedro faz menção a Marcos como seu filho, isto é, seu discípulo, e dirige uma mensagem de conforto, de ânimo a cristãos que estão sendo perseguidos. No texto que foi proclamado, Pedro dirige palavras de ânimo e de conforto a todos os cristãos do mundo inteiro, mas especialmente aqueles que provam a perseguição, para que sejam sóbrios e vigilantes, pois o adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando devorar os mais fracos. Por isso o apelo de Pedro. E Marcos ali se fazia de secretário, pois é a saudação que Pedro envia. Ele menciona o seu filho, Marcos, que também saúda a comunidade que recebe a sua carta. Nós somos exortados a resistir firmes na fé, certos de que, quando nós lamentamos das provações e dos sofrimentos, também outros irmãos nossos pelo mundo afora são provados do mesmo jeito. A todos nós cristãos, especialmente os pastores, Pedro nos exorta para que sejamos humildes, sóbrios e vigilantes, a não nos deixarmos sucumbir frente às astúcias do demônio ou frente às provações, mas que sejamos perseverantes, pois o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo, nos restabelecerá e nos tornará firmes, fortes e seguros. Queridos irmãos e irmãs, que São Marcos interceda junto ao bom Jesus por nós, para que sejamos interpelados pelo apelo missionário dirigido nesta liturgia e, ao mesmo tempo, firmes na fé, perseverantes em nossa missão.